Nessa aula, abordaremos os principais controles e o pipeline de reconstrução de imagens coloridas em câmeras DSLR. Dentre os controles de uma câmera DSLR, destacamos a abertura, que relaciona os conceitos de área de diafragma e distância focal, tempo de exposição, foco, campo de visão e sensibilidade da captura. A distância focal corresponde a uma distância em milímetros da lente até o seu ponto focal. Ao contrário do caso de lentes delgadas que estudamos em uma aula anterior, no caso de lentes não delgadas, nós precisamos então considerar o que se chama a distância focal efetiva. Notem, por exemplo, que devido à espessura da lente, nós observamos algumas características importantes aqui a serem destacadas. À medida em que a luz, por exemplo, vindo paralela ao eixo óptico, ela atinge a lente, ela já começa então o seu processo de refração, desvia sua trajetória. No momento da segunda interface, a interface entre o material da lente e, neste caso, o ar, sofre mais uma refração e eventualmente converge aqui para o ponto focal. Bem, notem que neste caso o que nós temos a considerar é a existência de um plano, aqui chamado de plano principal, que corresponde então ao plano no qual todos esses raios que convergiram para o ponto focal, eles, se prolongados eventualmente no interior da lente, eles vão então cruzar esse plano e a partir desse plano a gente poderia então traçar, né, linhas retas e que seriam então, caracterizariam esses raios paralelos aqui. Tá? Então, no caso da interseção entre o plano principal, the principal plane, com o eixo óptico da câmera, essas interseções definem o que chamamos de pontos principais. Um ponto principal é um tipo de ponto cardeal. Existem, então, dois planos principais, aqui um próximo, então, dessa superfície posterior da lente, um outro próximo à superfície anterior da lente, aqui caracterizado então como ponto principal, o ponto P, teremos um outro plano aqui, e a distância focal efetiva, então, é a distância do plano principal até o ponto focal da lente. Bem, podemos ainda, em analogia fazendo uma discussão e trazendo de volta as lentes delgadas, lembrem que nós definimos então as propriedades de uma lente numa aula anterior como sendo, ela vai pegar um conjunto de raios paralelos ao eixo óptico, vai fazer convergi-los no ponto focal. E para um raio que eventualmente passasse pelo centro da lente, este passaria pela lente de forma a não ter a sua direção alterada. No caso de uma lente não delgada, nós definimos então o que chamamos de pontos nodais. Esses pontos nodais correspondem então aos pontos que, uma vez uma certa direção de incidência se prolongasse passando por eles, a luz sairia então do outro lado da lente, mantendo o mesmo ângulo com relação ao eixo óptico. Okay? Então aqui temos os pontos nodais, são pontos sobre o eixo óptico da lente, e esses então caracterizam o equivalente à luz, no caso de uma lente delgada, que passaria então sem ter a sua direção perturbada. Notem que quando a lente está imersa em um meio que é comum aos dois lados da lente, os pontos nodais e pontos principais coincidem. A abertura de uma lente é caracterizada pela existência de um diafragma ajustável, obtido então por meio de um conjunto de lâminas que se sobrepõem e permitem então
delimitar a quantidade de luz que chegará ao sensor. Notem que esse diafragma ajustável ele seria equivalente então à íris do olho humano. A abertura é representada, então, os valores de abertura são representados por meio da razão entre a distância focal da lente e o diâmetro, né, dessa abertura. A essa razão nós chamamos ou nos referimos como f-number ou f-stop. Os valores de abertura são representados utilizando uma notação, a princípio pode parecer um pouco peculiar, mas nós vamos então esclarecer o significado desses números. Então, números como f1.4, f2, f2.8, 4 e assim sucessivamente. Nessa ilustração, nós temos exemplos de lentes com diferentes valores de abertura, variando de f1.4 até f8. Notem que à medida em que o número aumenta, o valor da abertura, o diâmetro da abertura diminui. Bom, um f-stop representa então a redução da área do diafragma pela metade. Quando passamos então de um f1.4 para f.2, o que nós estamos fazendo é reduzindo a área do diafragma pela metade. E isso prossegue até o final da sequência, ou seja, quando passamos de f2 para f2.8, também estamos reduzindo a área desse diafragma pela metade. E isso, então, conforme eu já disse, segue nesse processo. O termo stop vem justamente do fato de que estamos impedindo a passagem da luz ao reduzir a área do diafragma. Então, lembrando, um f-stop ou um stop corresponde então a reduzir a quantidade incidente de luz sobre o sensor pela metade. Visto que a área do círculo, muito embora as blades, né, as lâminas não definam exatamente diafragmas circulares, mas essa a princípio seria a ideia, notem que a área do círculo é dada por πr², e se nós desejamos reduzir a área pela metade, o que nós precisamos fazer é reduzir o raio do diafragma dividindo por raiz de 2. Neste caso, percebam, quando eu tenho π vezes r, o antigo r, dividido por raiz de 2 elevado ao quadrado, isso vai resultar em r² sobre 2. E, portanto, teremos dividido a área, ou teremos obtido uma área de diafragma que corresponde à metade da área anterior. E lembrando que raiz de 2 é aproximadamente 1.4, isso explica a origem desses números. Então, nós começamos aqui com 1.4. 1.4 vezes 1.4 é aproximadamente 2, então o número é arredondado. Depois, 2 vezes 1.4 dá 2.8. 2.8 vezes 1.4 é aproximadamente 4 e assim sucessivamente. Então, agora vocês entendem a origem, né, dessa notação, que a princípio pode parecer, como eu mencionei, um pouco peculiar. A escolha de uma abertura, ou seja, a definição de uma distância focal e o diâmetro na abertura, definem a profundidade de campo de uma cena. Assim, aqui ilustrado uma situação em que nós temos uma abertura relativamente pequena, nós conseguimos ter os elementos em primeiro plano em foco e conseguimos ver também os elementos de fundo. Notem que, apesar de desfocados, nós ainda conseguimos identificar esses elementos na cena. Percebam que esta abertura, ou uma abertura, define, conforme já estudado em aulas anteriores, o tamanho do círculo de confusão, e é isso então que caracteriza a quantidade de borramento observado nos elementos que estão fora
do plano focal e mais distantes dele, né? À medida em que aumentamos o valor da abertura, naturalmente a profundidade de campo é reduzida, e notem que mesmo pétalas de algumas das flores já aparecem desfocadas, e o fundo nesse exemplo aparece completamente desfocado. A gente pode entender o que se passa nesse caso, lembrando, por exemplo, que dada a distância focal de um determinado sistema óptico, ele vai então ter um plano onde todos os pontos nesse plano aparecerão focados, precisamente focados no sensor, né? Nós dizemos que essas distâncias são conjugadas. A partir do momento que um ponto se afasta do plano focal, tanto pode ser, nesse exemplo, para a esquerda ou para a direita, o que vai acontecer é que os raios não focarão mais sobre o sensor e, nesse caso, produzirão o que chamamos de um círculo de confusão, resultando no borramento observado. Uma outra importante propriedade das câmeras DSLR é o controle sobre o tempo de exposição, permitindo assim que possamos definir por quanto tempo a luz deve incidir sobre o sensor. Reduzindo-se o tempo de exposição, podemos, digamos, congelar a cena, um momento específico, e ao utilizarmos um tempo de exposição mais longo, no caso da ocorrência de objetos se movendo na cena, ou caso a câmera esteja se movendo, nós obteremos o efeito de motion blur. A quantidade de luz que efetivamente chega ao sensor nós chamamos de exposição, e ela naturalmente depende do tamanho da abertura, do valor da abertura e do tempo de exposição. Aqui nós temos exemplos de várias aberturas combinadas com tempos de exposição que vão produzir o mesmo resultado em termos de quantidade de luz capturada pelo sensor. Notem, por exemplo, que ao começarmos com uma abertura caracterizada por f2.8 e um tempo aqui determinado, ao passarmos para F4, teremos reduzido a área do sensor, mas ao aumentarmos o tempo, ao dobrarmos o tempo de exposição, estaremos obtendo, a princípio, a mesma quantidade de luz no sensor. E esse processo se repete. Então, de F4 para F5.6, novamente, a área do diafragma foi reduzida pela metade, mas o tempo aqui foi dobrado. Então, todos esses exemplos, o processo então se repete. Isso, por analogia, pode ser caracterizado como a seguinte situação. Imaginem o fluxo de água passando por uma torneira ao longo de 2 segundos. Se nós reduzirmos a vazão dessa torneira pela metade e dobrarmos o tempo de coleta de água, nós estaremos, ao final, coletando a mesma quantidade de água. Então, repito, todos os exemplos acima, essas combinações de abertura e shutter speed produzem, então, a mesma exposição. Naturalmente, que teremos imagens com a mesma quantidade de luz, mas, observem, por termos aqui aberturas maiores, teremos também profundidade de campos menores, né? Aqui, por sua vez, teremos uma profundidade de campo muito maior, mas por termos um tempo de exposição maior, estaremos mais sujeitos a motion blur. Vamos considerar agora o aspecto foco. Como já sabemos, dada uma distância focal, né, tendo aqui então uma lente e um certo sensor, existirá para essa distância exatamente uma distância conjugada para a qual os elementos sobre esse plano estarão então projetados exatamente sobre o sensor. Assim, para focarmos em diferentes distâncias, nós precisaremos então alterar a distância entre a lente e o sensor. Então, a lente então vai se mover
em afastamento ou em aproximação ao sensor, e isso então produzirá a mudança de foco para os diversos elementos da cena. Notem, à medida em que reduzirmos a distância da lente ao sensor, estaremos então focando em elementos mais distantes, e à medida em que aumentarmos essa distância, estaremos focando em objetos mais próximos da câmera. O mecanismo de autofoco utiliza um motor em miniatura que desloca o sistema óptico da câmera, afastando-o e aproximando-o do sensor até que se obtenha uma imagem em foco. Estes processos podem ser ativos ou passivos. As técnicas ativas se utilizam então da emissão de algum sinal, por exemplo, infrared ou infravermelho ou ultrassom para a cena, e utilizam um sensor então para capturar esse retorno. Já as técnicas passivas se baseiam na análise de imagens. Técnicas ativas então emitem para a cena pulsos, por exemplo, de radiação infravermelha. Este pulso, então, é refletido pelos elementos da cena, e a câmera, ou microprocessador da câmera, estima, então, a distância dos objetos à câmera baseado no tempo de voo, ou seja, no tempo em que aquele pulso levou para retornar, desde a sua emissão, para a câmera. Essas técnicas possuem algumas limitações, né? Por exemplo, a sensibilidade a outras fontes de infravermelho, por exemplo, como infravermelho é calor, se você estiver fazendo fotos de, por exemplo, uma festa de aniversário, as chamas das velas do bolo podem interferir, então, na estimativa de distância e, portanto, na estimativa do autofoco. Também esses pulsos podem ser bloqueados, por exemplo, por vidro, né? Vidro não permite a passagem, então, de infravermelho, e assim não seria possível focar através, por exemplo, de janelas ou de outras estruturas envidraçadas. E também objetos pretos iriam absorver então esse pulso, não retornando o sinal para que se possa fazer a estimativa de distância. Tem como vantagens o fato de se poder utilizá-la, por exemplo, no escuro, né? Então é possível focar, estimar a distância mesmo no escuro, e aí o flash só será disparado no momento da captura da imagem. As técnicas passivas, elas utilizam então análise de imagens, e elas podem ser caracterizadas como técnicas baseadas em contraste ou por detecção de fase. No caso das técnicas passivas baseadas em contraste de imagem, um pequeno grupo de pixels da ordem de 100 a 200 é então analisado pelo processador para verificar a diferença de intensidade entre eles, né? São pixels adjacentes. Se essas intensidades forem similares, o algoritmo vai concluir que esta imagem está fora de foco. Como limitações, temos o fato de que, para utilizar isso, é preciso que a cena esteja iluminada e que a cena em si apresente contraste. Por exemplo, se estivermos fotografando uma estrutura uniforme, por exemplo, uma parede, um cor constante, o algoritmo será incapaz de decidir se a imagem está em foco ou não. Como vantagem, então, a insensibilidade a oclusores, como no caso das janelas de vidro que eu falei há pouco. Vamos analisar aqui, então, o processo passivo de autofoco baseado em contraste de imagens. Nós temos duas imagens, uma fora de foco e uma em foco, e temos, então, uma pequena porção, um pequeno conjunto de pixels que será, então, analisado. Notem que, no caso da imagem fora de foco, os elementos vizinhos apresentam, então, intensidades próximas. Já no caso da imagem em foco, existe aqui um gradiente bem maior, né, uma descontinuidade.
E é esse mecanismo que é utilizado, então, para definir se a imagem está focada ou não, né? Se a cena está em foco ou não. Conforme eu falei, caso o próprio conteúdo da cena na região que é utilizada para avaliação da condição de foco, se aquilo for uniforme, o algoritmo será incapaz de determinar se está em foco ou não, né? Estará sempre assumindo que não estará em foco. Temos aqui, então, uma representação esquemática de uma câmera DSLR. Notem, então, nós temos aqui o eixo óptico, a luz entraria, então, por esse caminho. Temos um espelho que faz, então, a reflexão da luz incidente, né? Para que, através de reflexões num prisma, cheguem, então, ao viewfinder, né? E uma pequena porção desta luz incidente acaba sendo então transmitida também, ou seja, nós temos aqui uma faixa que tem parte da imagem refletida e parte transmitida, temos um outro pequeno espelho que reflete esse material para que chegue no sensor que vai fazer a avaliação de autofoco. Bem, esse seria o caso ainda da análise por contraste. No caso da detecção de fase, aí nós temos um outro mecanismo aqui representado, em que a luz passa então pelas extremidades aqui da lente, e aí você tendo esses dois caminhos, você vai ter duas imagens projetadas sobre o sensor. Caso a cena esteja em foco, os elementos estejam em foco, vai haver então uma sobreposição e o sinal apresentará uma intensidade maior. Caso estejam fora de foco, nós teremos então duas cópias da imagem da cena e isso então será percebido e na medida em que o motor vai alterando a distância entre a lente e o sensor, vai percebendo então uma aproximação ou afastamento e isso é utilizado para fazer a correção, né? Para fazer o foco de maneira automática. O próximo aspecto que analisaremos é o campo de visão. Ele varia com a abertura do diafragma e com a distância focal. Mantendo-se a mesma abertura do diafragma e incrementando-se então a distância focal, nós obtemos uma visão, digamos, de túnel e isso produz um efeito de zoom in, ou seja, uma ampliação, porque a partir daí estaremos observando uma porção menor da cena, mas projetando essa porção menor sobre o mesmo sensor. E isso então faz com que a imagem apareça ampliada. Temos aqui, nesse exemplo, uma representação. Notem que para uma distância focal de 18 milímetros, utilizando a mesma abertura do diafragma, nós temos então, à medida em que a distância focal vai aumentando, nós temos uma porção reduzida da cena sendo enquadrada e naturalmente sendo projetada sobre o mesmo conjunto de pixels, portanto, a imagem vai aparecer ampliada. Então, percebam aqui nessa representação, uma abertura maior cobre uma porção maior da cena que tem que ser projetada no mesmo conjunto de pixels. Quando um subconjunto dessa abertura é utilizado e aí esse conteúdo é ainda projetado no mesmo conjunto de pixels, a imagem vem a ser ampliada. Notem que se, de modo inverso, aumentarmos o campo de visão, e isso pode ser obtido então reduzindo a distância focal, nós obtemos então o efeito de zoom out. Né? Então, vamos reduzindo o tamanho dos elementos imagiados. O efeito de zoom pressupõe a alteração do campo de visão e isso pode ser obtido, por exemplo, alterando a distância do sistema óptico ao sensor. Mas nós vimos que se apenas fizermos isso, nós estaremos alterando os elementos que antes estariam em foco. E quando eu pretendo aplicar uma operação de zoom, eu
espero manter os objetos originais em foco. Assim, nós precisamos também, além de fazer essa alteração, essa distância da lente ao sensor, nós precisamos também fazer um ajuste na distância focal para que o elemento alvo se mantenha então em foco. Okay? Então, nós precisamos fazer duas operações simultaneamente. Alterar a distância do sensor à lente, mas também está simultaneamente controlando a distância focal. E notem que para então alterar a distância focal, nós vamos precisar aplicar uma alteração no posicionamento dos elementos, dos materiais, das componentes que formam então o sistema óptico da câmera. Notem que o campo de visão ele é limitado tanto pelas dimensões do sensor quanto pelo field stop, ou seja, pelo nosso diafragma, bem como pela distância da lente ao sensor. Acabamos de ver que a operação de zoom requer uma alteração no campo de visão, que por sua vez pode ser obtido por meio de uma alteração da distância do sistema óptico para o sensor, mas também vimos que isso não é suficiente, porque estaria alterando o foco no elemento em questão, no elemento da cena em questão. Para manter o foco nos objetos nos quais estamos interessados em aplicar o zoom, por exemplo, nós precisamos simultaneamente alterar a distância focal desse conjunto óptico. Mas como já vimos, o sistema óptico de uma câmera DSLR contém diversos componentes. E para fazer a alteração da distância focal, nós vamos precisar movimentar, deslocar esses componentes a velocidades ou a distâncias diferentes. Então, vamos ver como que isso é obtido. Quando consideramos uma lente, né, de zoom, se nós abrirmos essa lente, o que nós vamos perceber é que existe no tubo da lente, então, uma armação aqui, que permite, então, através dessa armação de alumínio, nós definirmos diversos caminhos e cada elemento óptico aqui está associado a um desses caminhos. Notem, então, que existe um elemento que permite o deslocamento individual de cada elemento em uma dessas trilhas. Isso porque, para obter os diferentes efeitos, estes elementos vão ter que estar se deslocando, né, com relação ao sensor a velocidades diferentes, a taxas diferentes. Então, vocês percebam aqui que alguns elementos devem se deslocar mais que outros e, dependendo das distâncias, essas taxas podem ser alteradas, as taxas de deslocamento. Então, no final das contas, esse processo de calibração, a que distância os elementos os elementos ópticos precisariam estar, isso é feito então no laboratório da empresa então que construiu a lente e fica tudo então guiado por essa estrutura de alumínio. É como se essa estrutura de alumínio fosse uma lookup table física, né? Então, à medida em que você vai girando a lente, os elementos vão se deslocando cada um a uma taxa que foi previamente estabelecida em laboratório. Vamos considerar agora o aspecto sensibilidade, que é representado por meio de um valor chamado ISO, também conhecido como ASA ou ASA em português. Na época, então, do uso de câmeras analógicas, câmeras com filme, o ISO ou a ASA representava, então, a sensibilidade do filme. Filmes com valores de ISO, digamos assim,
mais baixos requeriam então a utilização em ambientes mais iluminados, como por exemplo, adequado para a utilização na praia, né, num dia de verão. Já para captura de imagens à noite ou em ambientes menos iluminados, era necessária a utilização de um filme com valor de ISO maior. No caso de uma câmera digital, a sensibilidade depende do sensor e esse não pode ser trocado, ao invés do filme que em câmeras analógicas, então, o usuário poderia substituir facilmente. Assim, no caso de uma câmera digital, o que o sensor está fazendo, ele está então convertendo em voltagem a quantidade de fótons que chega até ele. Assim, para que se aumente ou para que se simule um aumento de sensibilidade, o que efetivamente é feito é a multiplicação dos valores lidos no sensor por um certo valor escalar. Mas notem que a gente não efetivamente aumentou a quantidade de luz que chegou ao sensor, tampouco a sensibilidade do sensor. Nós apenas multiplicamos o conteúdo por um certo valor escalar. E isso faz com que haja uma amplificação não apenas do sinal, mas também do ruído presente na imagem. Considerando o caso específico de uma câmera CCD, né, vamos analisar aqui então o pipeline necessário para a reconstrução de imagens coloridas. Dada então uma luz incidente, a quantidade de luz incidente, ela vai chegando à câmera, passar pelas lentes, pode sofrer então distorções em função da lente, por exemplo, distorções radiais. Ela vai eventualmente chegar ao sensor, antes, porém, passando por um filtro, um filtro de Bayer, um filtro padrão colorido ali para filtrar determinados comprimentos de onda. Nós vamos ver mais detalhes em breve desse processo de obtenção de imagens coloridas. Como eu disse, o sensor é monocromático. Bom, é preciso então, para reconstruir a imagem, é preciso que a gente faça um processo de interpolação dos valores de R, G e B, porque cada pixel terá, utilizando um padrão de Bayer numa câmera com um único sensor, teremos apenas a amostra de R, G ou B por pixel. E esse processo de interpolação é chamado de demosaiking. Bom, depois precisamos aplicar uma operação conhecida como white balance e, por fim, uma operação de correção gama. Bom, aqui a nossa imagem então estará pronta para uma conversão analógico-digital, né? Este primeiro pipeline, ele na verdade representa algo que nós gostaríamos de fazer. O processo é na prática um pouquinho mais complicado que isso, porque neste meio tempo há diversas fontes de ruído que vêm a contaminar então a imagem que é capturada, né? Existe o ruído que é inerente ao sensor, né? Existem formas de ruído em função do que está sendo, da quantidade de luz disponível para a captura. Existe um padrão de ruído fixo que depende justamente da falta de homogeneidade do semicondutor utilizado então para a produção do sensor, né? E existe o ruído térmico. À medida em que a câmera vai operando, vai aquecendo, vai aumentando também a quantidade de ruído. Então, nós vamos fazer essas operações, mas os pipelines também procuram, então, procuram reduzir a quantidade de ruído e também aplicar outras formas de melhoria às imagens. Então, o processamento do dado bruto, dado raw, né, aquele que chegou ao sensor efetivamente, vai então ser realizado em algumas etapas. A primeira delas é o demosaiking, que corresponde à interpolação de cor. Eu já comentei com vocês
sobre isso e vamos detalhar em breve. Bom, é preciso então a aplicação de white balancing para compensar um efeito, né, uma propriedade do sistema visual humano que é conhecida como color constancy ou constância de cores. Nós vamos precisar também aplicar uma compensação gama para tratar de uma não linearidade que é própria do sistema visual humano. Isso tem a ver com o seguinte fato: como o sensor ele está na prática capturando a energia dos fótons, né, e acumulando isso como voltagem nos vários elementos, nas várias células ou pixels do sensor, à medida em que, por exemplo, nós temos um aumento no tempo de exposição, mantida a irradiância constante ali daquela cena, a gente vai ter então um crescimento constante no valor medido no sensor. Naturalmente, isso até o ponto em que se atinge a saturação daqueles pixels, né? Mas isso ocorre de forma linear. Entretanto, o sistema visual humano não percebe as diversas variações de forma linear. Nós vamos voltar a esse ponto em breve. E por fim, então, operações podem ser realizadas e costumam ser realizadas para fazer então a redução de ruído e para melhorar então as arestas, fazer um sharpening das imagens. Os sensores utilizados em câmeras digitais são sensores monocromáticos. Assim, para capturar imagens coloridas, nós precisamos aplicar filtros sobre esse sensor para que possamos então definir faixas de comprimentos de ondas então que são capturados pelo sensor. Notem que é possível construir câmeras utilizando 3 sensores, né, e revestir cada um deles, recobrir cada um deles, por exemplo, com um filtro verde, um vermelho e um azul, né? E nesse caso teremos um produto, né, uma câmera com 3 sensores, mas isso envolve maiores custos, maior precisão no processo de alinhamento desses vários sensores, o volume necessário para armazenar esses 3 sensores no interior da câmera também aumenta. Para fins de redução de custo, a gente pode então utilizar um único sensor e utilizar um filtro que possui um mosaico de filtros coloridos, né? Este aqui apresentado é o padrão de Bayer, o mosaico, se assim quisermos chamar, o mosaico de Bayer. E ele utiliza então a seguinte disposição. Notem que nós temos elementos aqui, por exemplo, um padrão que começa em vermelho, verde, vermelho, verde, ele vai alternando nas linhas ímpares vermelho e verde e nas linhas pares verde e azul. E aí depois voltamos em linhas ímpares e pares repetindo esse padrão. Isso tem a ver com a sensibilidade maior do sistema visual humano aos comprimentos de ondas médios, e aqui representados então pela cor verde, né? E uma menor sensibilidade aos comprimentos de ondas longos, representado por vermelho, e menos ainda pelos comprimentos de ondas curtos, representados aqui por azul. Assim, nós temos no padrão de Bayer 2 vezes, ou melhor dizendo, para cada 4 pixels nós temos 2 pixels com filtro verde, 1 pixel com filtro vermelho e 1 pixel com filtro azul. E então, após a captura da imagem, nós vamos proceder a um processo de interpolação, ou seja, vamos obter o valor de verde para esse pixel, interpolando os 4 vizinhos, vamos obter o valor de vermelho interpolando os 4 vizinhos, e faremos então de forma análoga, agora por exemplo, para esse pixel verde, vamos interpolar os 2 vermelhos, vamos interpolar os 2 azuis, e assim, por um processo de interpolação conhecido como de mosaic, nós vamos reconstruir os valores de R, G e B para cada um dos pixels da imagem. Observando o que acontece efetivamente na captura, né, dado que nós temos esse padrão, nós observamos o seguinte:
apenas um conjunto de comprimentos de onda consegue atravessar o filtro vermelho e, portanto, estimular, neste caso, 1/4 dos pixels. Já metade dos pixels do sensor são estimulados, então, pelos comprimentos de ondas médio e um outro quarto pelos comprimentos de ondas curtos. Aqui nós observamos, então, a imagem capturada pelo sensor, a chamada imagem RAW, após a luz passar pelo filtro, pelo CFA, o Color Filter Array, ou padrão de Bayer. Podemos, então, observar os vários resultados filtrados. Aqui, 1/4 dos pixels em vermelho, metade dos pixels em verde e mais 1/4 dos pixels em azul, produzindo o seguinte mosaico. Podemos verificar melhor os detalhes desse mosaico fazendo a ampliação e, utilizando o processo de interpolação, ou como já conhecemos de mosaic, nós obtemos a imagem reconstruída. Notem que esta imagem já inclui também a aplicação de white balance e gamma correction, ou correção gama. Temos aqui mais um exemplo de imagem RAW. Como não foi aplicada correção gama, esse tipo de imagem a gente chama de gama linear. Temos aqui a imagem obtida após o processo de interpolação ou de mosaicism aplicado à imagem RAW. Notem que essa imagem ainda é escura e nós precisaremos aplicar mais algumas operações a ela antes de obter o resultado definitivo. A primeira dessas operações corresponde ao white balancing ou balanço de branco. Notem que a cor observada em uma cena ela depende das propriedades espectrais dos elementos que compõem a cena, mas também do iluminante, da distribuição espectral da luz que ilumina aquele ambiente, que eventualmente reflete parte dessa luz e que chega ao nosso sistema visual. Com a alteração do iluminante, da sua distribuição espectral, a luz refletida também muda e chega então ao nosso sistema visual com características ligeiramente diferentes ou bastante diferentes, dependendo da variação nessa distribuição espectral. Bem, o sistema visual humano, o nosso cérebro, ele compensa esses elementos para que a gente continue percebendo, digamos, a cor de uma camisa como sendo a mesma, independentemente de pequenas variações no iluminante utilizado, seja ele, digamos, luz natural, seja uma lâmpada fluorescente, uma iluminação de LED, por exemplo. Bom, então, isso, entretanto, não acontece num sensor de uma câmera, ele vai perceber aquilo de forma diferente. E aí nós vamos utilizar esse balanço de branco para definir o que será então tratado como branco na determinada imagem. Assim, seleciona-se um valor de referência, uma cor de referência, aqui representada, por exemplo, por RGBF, onde F será a nossa cor de referência, e nós vamos então transformar essa cor na cor branca, ou seja, assumindo os valores de RGB numa escala de 0 a 1, isso será transformado para 1, passará a ser o nosso valor de branco, e nós vamos ajustar todas as demais cores de maneira proporcional, fazendo o seguinte: nós vamos pegar cada uma dessas cores, os elementos R, G e B de todas as demais cores, na verdade de todas as cores da imagem, e vamos dividi-los respectivamente por RF, GF e BF. Com isso, ao dividirmos esta cor por esses denominadores, naturalmente obteremos o valor 1 branco e os demais serão obtidos relativamente. Aqui nós temos uma imagem obtida após a aplicação de white balance sobre a imagem interpolada, a imagem obtida pelo processo de demosaicism.
Neste caso, foram utilizados os pixels brancos nessa pequena região aqui da tela, feita então a média dos valores de RGB daqueles pixels, e essa média então utilizada para fazer o processo de white balance. Aqui temos um outro exemplo no qual os valores desses pixels aqui brancos foram utilizados então para definir como média o valor de referência. Notem, como esses valores são menos brilhantes que o valor de pixels aqui na tela, isso acabou então gerando a saturação de alguns elementos, o que serve para evidenciar um ponto importante desses algoritmos, que os valores utilizados, os valores selecionados como referência, vão ter um impacto sobre o resultado obtido no processo de balanço de branco. Aqui nós temos então a reconstrução automática pelo pipeline da própria câmera da Canon, né? Naturalmente que aí está aplicado não apenas o white balance, mas também a correção gama. E no caso do pipeline específico de uma câmera, o processo de reconstrução de uma câmera, os fabricantes otimizam diversos parâmetros no seu laboratório para produzir imagens visualmente mais agradáveis. Aqui mais um exemplo de resultado de white balance, a imagem capturada mostrada à esquerda e a imagem após a aplicação do white balance. Esse é um exemplo obtido na Wikipedia. A imagem obtida pelo processo de demosaicism aplicado à imagem RAW, mostrada aqui à esquerda e abaixo, ela se apresenta como bastante escura. Isso porque o sensor ele simplesmente registra a quantidade de fótons, a energia que chegou a cada um dos pixels do sensor. Já o sistema visual humano, ele apresenta um comportamento não linear. Ele é mais sensível a variações em regiões escuras do que em regiões claras. Para que percebamos a mesma variação numa região clara, nós precisamos então de um incremento muito maior de fótons. Bom, para simular esse efeito, então, nós utilizamos o que é chamado de correção gama ou gamma encoding, que corresponde a seja x, então, o valor associado a cada um dos canais R, G e B e representados no intervalo de 0 a 1, nós vamos, então, pegar esse valor e elevar ao expoente 1 sobre 2.2. Isso vai tornar, então, os pixels mais escuros, relativamente mais brilhantes do que o que nós vamos aplicar, então, aos pixels mais claros. Nota, então, que dada uma representação linear de intensidades, ou seja, se nós aplicarmos linearmente e observarmos isso, o que a gente percebe é que já muito cedo os pixels as regiões se tornam bastante claras e é mais difícil então distinguir essas variações, né? No caso do gamma encoding, nós vamos então fazer com que consigamos distinguir melhor então variações nessa região, nessas regiões mais escuras. Notem que o que está acontecendo é o seguinte: dada uma variação linear aqui, né, representada por essa reta, pela diagonal nesse gráfico aqui desse quadrado, nós estaremos representando como os valores variam aqui em passos, né, uniformes. E ao aplicarmos a correção gama, nós estamos mapeando esta reta para esta curva aqui. Notem então que nós estamos ampliando mais as variações entre os elementos escuros e ampliando menos as variações entre os elementos mais claros da cena.
Com isso, então, nós conseguimos perceber melhor os detalhes capturados então pelo sensor. Em resumo, nessa aula nós abordamos os principais aspectos que afetam as imagens capturadas por câmeras DSLR. Mais especificamente, tratamos de abertura e distância focal, tempo de exposição, foco, campo de visão, considerando então operações de zoom in e out, sensibilidade, e também tratamos do pipeline utilizado para a reconstrução de imagens coloridas, ou seja, o pipeline para processamento de dados brutos capturados pelo sensor. Isso inclui então operações de demosaic, balanço de branco, compensação gama, e também discutimos a necessidade de realizar redução de ruído e fazer então edge sharpening.